entrevista com a professora Olga, de Orenburg, na Rússia, sobre coisas comuns, algumas coisas da culinária russa. Nós já falamos um pouco sobre a sopa de repolho, shi, e agora vamos falar sobre um prato típico da Rússia, que é o cereal cozido, um tipo de mingau que eles preparam lá, que é chamado de kasha. E nós agradecemos a presença da professora Olga. É uma professora de russo, ela entende muito bem da cultura e vai poder falar um pouco sobre alguns aspectos. E também eu estou aproveitando aqui, que eu estou aprendendo o russo, eu vou treinar um pouco aqui o russo. Então, eu vou fazer primeiro a primeira pergunta, em seguida eu vou fazer a tradução para o russo. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer seria: o que é esse cereal cozido, tipo mingau, tão popular na Rússia? Здравствуйте, Ольга. Как вы? Добрый день. Хорошо, спасибо. Спасибо, хорошо. Добре, пожалуйста, на канале, на моя канале. Да, спасибо, очень приятно. Okay. Я буду скажите первый вопрос. Хорошо. Что такое каша? Используемые в России. Хорошо. Хорошо. Очень приятно, что в России, в Бразилии интересуются нашими обычаями. Каша варится из зерновых. Да? Это называется каша, это зерновой суп. У нас выращивают различные зерновые растения, из которых варят кашу. Да? Это геркулесовая каша. Да? Она варится из овса. Угу. Манная каша варится из пшеницы. Пшенная каша из проса. Гречневая каша из гречневой крупы. Ну, есть и другие популярные виды каш. Хорошо. Хорошо, спасибо. Bom, eu vou acrescentar a resposta da Olga logo a seguir, mas ela respondeu a primeira pergunta falando da variedade de pratos de cereais cozidos que eles têm lá na Rússia, né? Existe uma variedade bem maior do que a que eu conheço. Principalmente, ela mencionou aí os do tipo que envolvem de milho, de trigo e de trigo sarraceno e vários outros, né? Então, falando aqui um pouco do Brasil, né? O mingau que nós conhecemos mais é o de maisena de milho. Nós podemos fazer também com aveia, que também é conhecido lá, que ela também vai mencionar, mas não é tão utilizado além do café da manhã. Ok. Segunda pergunta. Primeiramente, em português, quais os tipos de cereal cozido mais comuns na Rússia? Какие виды каши наиболее распространены в России? Понятно, вопрос понятен. Вот самая популярная или распространенная
Это манная каша. Манная каша. Манка – это очень мелкая пшеница. Раньше ее обязательно давали всем детям в детском саду с самого раннего возраста, поэтому взрослые ее очень не любят, вообще не едят. Очень популярна гречневая каша. Очень популярна. Ее дают больным людям, считают самой полезной. И вообще часто едят геркулес утром. А остальные каши менее популярны. Хотя, как говорят англичане, tastes differ. То есть о вкусах не спорят. Вот такие каши у нас популярны. Спасибо, спасибо. Bom, ela mencionou os vários tipos, né, de cereal que eles consomem na Rússia, e nós vamos comentar um pouco. A gente vê que o brasileiro também tem vários tipos de cereal cozido, né? Aqui no Amazonas nós temos o mucunzá, que é feito de milho cozido, mingau, que eles chamam de mingau, mas são coisas mais, talvez, presas a determinada época do ano, então talvez durante todo o ano, mas não é um acompanhamento de uma refeição, como eles têm lá na Rússia, né? Então isso me chamou a atenção, bem interessante, até de um provérbio popular que eles têm lá na Rússia, que diz que a sopa de repolho, né, e o cereal cozido, eles são a nossa alimentação. Então vamos passar agora para a terceira pergunta. Quais os ingredientes para o preparo do cereal cozido? Какие ингредиенты чаще используются в каше? Понятно. Готовят кашу по-разному. Кто как умеет, так и готовит. Кто как любит, так и делает. Но вода, молоко, сахар, соль и масло – это обязательно. Без этих продуктов каша не будет вкусной. Иногда гурманы добавляют мед, изюм, сухие фрукты. Маленьким детям и больным людям, готовят жидкую кашу, и туда много не добавляют никаких ингредиентов. Вот примерно так. Спасибо. Então, ela mencionou aí que alguns ingredientes são adicionados para dar um sabor melhor a qualquer que seja o tipo de cereal cozido, principalmente o sal, a manteiga. Eles deveriam estar lá para melhorar o sabor dos variados tipos. Então, aqui, como eu falei, aqui no Brasil, o mingau de maisena é o mais popular. E existe também outras variedades. Por exemplo, no Ceará, eles têm lá o mucunzá, que é o milho cozido com feijão, né? Um prato muito delicioso, eu gosto bastante e preparo também aqui no Amazonas. Mas é curioso e interessante conhecer as outras culturas, como eles também preparam. Eu vou fazer uma outra pergunta agora sobre quais os benefícios desse cereal cozido. Каковы преимущества и выгоды от этого? Как всегда, есть за и против, да? В России каша всегда была очень важной едой, потому что мы считаем, что там есть много минералов и витаминов. Она очень быстро насыщает человека. Конечно, если вы хотите похудеть, не надо много есть каши. Хотя есть такие диеты, в которые входят рис, гречка, и варят ее без соли e без сахара. Так. Спасибо. Então, ela mencionou
aí as vitaminas, né, os sais minerais bastante importantes aí no acompanhamento do cereal cozido e que ele pode ser usado, inclusive, com pequenas variações na dieta, né? Nós sabemos de várias pessoas aí que estão usando shakes, né? Vendidos aí, preparados com vitaminas e sais minerais que são também usados para o emagrecimento, né? Então, dependendo retirando o açúcar, retirando alguns componentes, você pode também ter o cereal cozido usado nas dietas para emagrecimento. Mas ela mencionou um tipo especial que eu inclusive fiquei curioso para conhecer aqui no Brasil, o Gretia, que é o cereal feito que eles chamam de trigo sarraceno. Eu não consegui encontrar ainda em Manaus para poder preparar e ter a ideia desse o gosto, né? Igual o gosto e os valores nutritivos que ela mencionou aí. Vamos passar agora para a quinta pergunta. Eu gostaria de saber como se prepara este cereal cozido. Desculpe. Как приготовить самые популярные его виды? Мгм. Ну, вообще, конечно, лучше это практически видеть, но теоретически так. А готовить кашу не очень легко. Нужно обязательно соблюдать пропорцию воды и крупы, жидкости и крупы. Иначе и обязательно следить за процессом. Иначе прощай ваша кастрюля и плита. А самая лучшая каша получается в горшке, потому что она там не варится, а мы говорим томится. Например, рисовая каша с тыквой, она и с изюмом, она получается очень вкусно. Если еще добавлять туда масло коровье, сливочное, это вкусно. Но нужно помнить, что когда сначала кладешь крупу, затем заливаешь водой, ну а дальше можешь добавлять молоко, изюм, сахар и так далее. Но нужно не забывать, что размер крупы увеличивается, и она может убежать из кастрюли. Поэтому нужно точно знать количество воды и крупы. Espassiva, espassiva. Então ela falou algo aí interessante, que é o preparo desse cereal cozido não é fácil. Você diz, não é fácil, porque tem que haver uma dosagem correta entre o cereal e o leite ou a água, a proporção correta. Outra coisa que ela falou, o cereal ele vai aumentar de tamanho, ele vai inchar. Se você não calcular bem, ele vai transbordar pela panela e também comprometer até o fogão e etc. Então tem que ser cozinhado de uma maneira em fogo brando, né? Bem lento, então requer uma prática. Ela depois vai mostrar algumas panelas, né, utilizadas no preparo desse prato tão popular na Rússia. Vou passar agora para a próxima pergunta, que são curiosidades. Inclusive, se os amados desejarem fazer alguma pergunta para a Olga, podem fazê-la nos comentários que nós podemos repassar. Então, os russos consomem esse cereal mais no inverno. Russiani, Borsch, Sivo, Pogrebiliot, Ivo Zimой. Да, ну не только зимой, нет. Но вообще, конечно, чаще зимой. В детском саду, например, детям маленьким, да, дают кашу круглый год. Ну, летом, конечно, реже. Летом есть овощи и фрукты. Мгм. Espassiva, espassiva. Então existe toda essa cultura desse cereal que desde pequeno eles consomem, determinado tipo que eles consomem quando pequenos, eles acabam abusando quando grandes e passam para outras variedades. E como ela mencionou também que o prato pode ser usado também como molho, de acompanhamento com outras
outras refeições. Então eu vou passar agora para a última pergunta, que seria esse prato, né? Poderia ser considerado para alguns russos somente para o café da manhã, ou existe mais essa cultura de ser em qualquer época? Каша считается только блюдом на завтрак? Ну, нет, не только на завтрак, можно на обед, кому как нравится. Но чаще всего можно целый день. На обед ее используют и на ужин, да? Кашу используют как гарнир. Например, рисовую кашу, гарнир к курице, котлетам, и также гречневую кашу можно использовать. Но чаще всего готовят еще и соус, иначе каша будет такая сухая. Uhum. Espassiva. Então, ela acabou de mencionar a resposta completa, né, sobre essa pergunta, que como ela já mencionou antes, é essa cultura, né, que vem desde o berço, né, desde bebê, que eles estão levando essa cultura do mingau. Né? Então, tem a ver também com o aspecto do continente, muito frio, né? Do que eles têm disponível em determinada época, e eu soube até que no Brasil o consumo do mingau também aumentou, né? Tornou um prato mais consumido do que antes. Né? Então, eu vou agora passar para alguns últimos comentários. Olga, пожалуйста, скажите нам о истории об каше, фольклоре. Вы знаете несколько историй о каше? Ну да, я могу вам рассказать сказку, хотя она, наверное, длинная. Есть такая сказка про солдата, который шел домой и очень хотел есть, но не знал, как у кого попросить еду. И тогда он пришел к старой женщине и решил немножко схитрить. И он говорит: я могу сварить кашу из топора. Бабушка побежала, принесла топор, налила воды, разожгла огонь. Думает: ох, как хорошо, мне не придется тратить ничего. А солдат сказал: бабушка, дайте немного крупы. Она принесла. Дайте немного лука. Она принесла. Дайте немного картошки. Она тоже принесла. И получился очень вкусный суп. Бабушка говорит: а когда же мы будем есть топор? Но он сказал: да не надо, это потом. Давайте сначала поедим вкусную кашу из топора. И так в России появилось выражение «каша из топора». То есть давайте сделаем что-то из nичего. Спасибо, Olga. Ela contou uma história bem interessante sobre uma lenda folclórica sobre o cereal cozido, né, que é chamado de kasha, esse mingau russo, a moda russa, que eu vou comentar junto com o texto. Né? Então, eu queria, para finalizar, agradecer a Olga pela sua participação, né? Tão importante, de boa vontade, né? Ela pôde participar dessas curiosidades, né, que a gente tem aqui no Brasil sobre alguns aspectos culturais da Rússia. Eu queria também, antes de finalizar, dizer que o lema do canal, 1 Coríntios 10:31, fazei tudo para a glória de Deus. Então, nós estamos procurando também aprender um pouco de cultura e de idiomas. Olga, благодарю вас, Olga, за добрую волю и счастье. Вы очень талантливый человек, да? Вы очень талантливый человек. Спасибо большое. Вам тоже большое спасибо. До свидания. До свидания.
O que é este cereal cozido que parece o mingau que os russos chamam de kasha, tão popular na Rússia? É muito bom que as pessoas do Brasil se interessem pelos costumes da Rússia. Cultivamos vários grãos, com os quais cozinhamos os cereais cozidos, mingaus. Um deles é o mingau de Hércules, que é cozido com aveia. Um outro tipo é o mingau feito de sêmola de trigo. Temos também o mingau de milho e o mingau de trigo sarraceno, feito de trigo sarraceno. Existem outros tipos, estes são os mais populares. Temos aqui uma ilustração de 4 tipos de cereal. O primeiro, cereal cozido com aveia. O segundo, o feito de trigo. O terceiro, feito a partir do milho. E o último, feito a partir de trigo sarraceno, sendo esse considerado mais nutritivo, que os russos chamam de grechá. Quais os tipos de cereal cozido, mingaus, ou em russo kasha, são os mais comuns na Rússia? O primeiro que destacamos é o mingau feito de trigo, sendo mais fino. Antigamente, este era dado às crianças desde que eram bebês. A observação é que hoje os adultos se lembram disto e por causa disto não consomem mais. O mingau de trigo sarraceno é o mais popular. É muito comum para pessoas fracas e doentes e é considerado o mais forte. Hoje em dia, comem mais frequentemente também aveia em flocos. O resto é menos popular, embora os gostos sejam variados. Quais os ingredientes mais comuns usados no cereal cozido? O mingau pode ser preparado de diferentes maneiras. Sempre é usado água, leite, açúcar, sal e manteiga. Sem esses ingredientes, o mingau não fica saboroso. Às vezes, acrescenta-se mel, passas e frutas secas. Para crianças pequenas, idosas e doentes, prepara-se mingau mais líquido, também com outros ingredientes. Quais as vantagens e benefícios do cereal cozido? Na Rússia, o mingau, cereal cozido, sempre foi um alimento importante. Acreditamos que o mingau contém muitas vitaminas e sais minerais. É nutritivo e dá a sensação de saciedade de uma maneira mais rápida. Pode também ser usado nas dietas para emagrecimento. Para algumas dietas, o arroz é incluído juntamente com o trigo sarraceno, fervido em água, sem sal e açúcar.
Como podemos preparar o cereal cozido ao modo russo e qual a maneira mais popular? Segundo a Olga, cozinhar o cereal cozido não é muito fácil. É necessário manter uma boa proporção entre o líquido e o cereal e acompanhar de perto o cozimento. O melhor mingau, segundo a Olga, é feito na panela que mostraremos da maneira russa. Desse modo que mostraremos, ele cozinha em fogo brando e aos poucos vai se tornando mais consistente, ganhando volume. E a maneira que a Olga recomenda é com arroz e abóbora e passas, nata ou manteiga. Também pode-se deixar o cereal de molho com água fria. E depois pode-se adicionar o leite e o açúcar para posteriormente o cozimento. Durante o cozimento, o cereal vai dobrar de tamanho e deve-se medir bem para que não transborde da panela. Eu imaginava que o cereal cozido era consumido pelos russos mais no inverno. Mas o cereal cozido é consumido não somente no inverno. A cultura do cereal cozido vem desde o jardim da infância e é para o ano todo. No verão, é claro, ele é consumido com menor frequência. Será se para alguns russos este cereal poderia ser um prato apenas do café da manhã? Para a maioria dos russos, esse cereal não é apenas para o café da manhã. A maioria consome no almoço e no jantar. E é usado como acompanhamento. O trigo sarraceno e o arroz são especialmente apreciados junto com costelas, com frango e salsichas. O cereal cozido é como um tipo de molho, no caso, o prato principal seja seco. Aqui, a Olga conta uma ilustração sobre o uso do mingau. Ela narrou uma história do conto de fadas russo, onde um soldado que voltava da guerra estava com muita fome. Então ele encontra com uma senhora idosa, mas muito mesquinha. Para não pedir comida, ele falou para ela que sabia preparar um mingau apenas com o ferro do machado. Ela ficou curiosa, então trouxe um velho ferro de machado e acendeu a fogueira. Então colocaram o ferro do machado no caldeirão e começaram a cozinhar. O soldado depois pediu um pouquinho de sal, depois cebola, depois cereais, depois a manteiga. O resultado foi um mingau delicioso. O machado foi apenas um pretexto. Na língua russa existe uma frase, mingau de machado. Para os russos, isso significa as pessoas podem fazer algo apenas com muito pouco. Temos aqui a ilustração da lenda
Está escrito aqui o cereal cozido, feito a partir do ferro do machado. Aqui a Olga mostrou também uma vasilha típica russa para cozimento do cereal. Observa-se o tamanho e a tampa usado. Outra vasilha, outra panela usada para cozinhar o cereal típico da Rússia. Espero que tenham gostado da pequena pesquisa realizada. Obrigado. Счастлив, что жизнь он мне дал. Я счастлив, что грехи мои он снял.